Bom dia, irmãos e irmãs. Ao final do culto, o Tiago e eu precisamos ter uma reunião com os nossos assistentes pastorais e mais o pessoal de tesouraria, não é isso, Tiago? Então, mesmo que o Tiago tenha que sair, eu dirijo a reunião, a gente precisa ter uma palavra de 5, 10 minutos no máximo com vocês. Nós vamos tratar hoje de 1 Coríntios capítulo 5, verso 1 a 13. O tema geral é imoralidade e disciplina na igreja. Ainda que domingo passado nós tenhamos considerado Daniel 9, a famosa oração pactual, que nós temos aquela passagem, de certa forma ela está interligada com o que nós trataremos hoje na sequência dos nossos sermões em 1 Coríntios, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Para recordar, Daniel se dirige ao grande Jeová, ao grande Deus eterno, como a gente aprende no Novo Testamento, Deus eterno e trino, Pai, Filho e Espírito Santo, e ele implora que Deus tenha misericórdia do seu povo, e ele reconhece que ele é pecador junto com o seu povo, implora perdão junto com o povo. Daniel se inclui naquele pedido de perdão, porque ele é parte do povo do pacto. E, como eu tentei destacar semana passada, o destino da nação está interligado com o povo do pacto. Então, se o povo do pacto permanece fiel àquelas exigências do pacto, Deus vai dar graça e bênção para o povo pactual. Se o povo pactual é negligente com as exigências que Deus faz no livro da aliança, então Deus, porque é fiel ao seu pacto e fiel a si mesmo, ele vai trazer as maldições pactuais sobre o povo, vai trazer disciplina sobre o povo. E quando Deus disciplina o povo, a nação sofre, como acontecia no Antigo Testamento. De fato aconteceu com Israel primeiro, destruído pela Assíria, e depois com Judá, destruída e exilada pela Babilônia. Então, isso foi mais ou menos o que nós tratamos semana passada, a necessidade de nós implorarmos perdão a Deus, renovarmos nossa aliança com Deus, na esperança de que, se Deus abençoa o seu povo, a nação também será abençoada. E, de certa forma, essa noção pactual que perpassa todo o Antigo Testamento é o pano de fundo de 1 Coríntios 5, versos 1 a 13. Eu queria ler a passagem com vocês, então segurem-se aí nas cadeiras de vocês aí. Paulo não é nada agradável nem sutil aqui. Ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade, e imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios. Isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E vocês andam cheios de orgulho, quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas. Eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente o autor de tal infâmia. Em nome do nosso Senhor Jesus, reunidos vocês e meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é bom que esse orgulho que vocês têm. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda a massa toda? Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Na outra carta, já escrevi a vocês que não se associassem com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros desse mundo, aos avarentos, ladrões ou idólatras, pois nesse caso vocês teriam que sair do mundo. Mas agora escrevo a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão, nem mesmo comam com alguém assim. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Os de fora, esses Deus julgará. Expulsem o malfeitor do meio de vocês. Uma passagem bem dura, mas muito importante para a gente aqui. Duas questões introdutórias antes da gente dividir e considerar essa passagem nessa manhã. Um ponto importante aqui é que, até o presente momento, Paulo trata de questões doutrinais. Os primeiros 4 capítulos, Paulo lida com questões ligadas, por exemplo, à centralidade de Jesus,
Cristo é a loucura que salva, Cristo é o escândalo que nos conecta com Deus por meio do seu sacrifício. O seu sacrifício na cruz é absolutamente central. Deus escolhe não os sábios, não os fortes, não os entendidos, mas Deus escolhe as coisas loucas, os pobres, os que nada são, para que ele receba toda a glória. Não deve haver divisões na igreja, não deve haver partidarismos na igreja, não deve haver grupos como Paulo, Pedro, Apolo e etc. Isso acontece. Essas divisões devem ser descartadas, não se deve tolerar nenhum tipo de divisão na igreja, nem mesmo o partido de Cristo deve ser tolerado dentro da igreja. O mais complicado no capítulo 4 é que Paulo tem que vindicar o seu ministério, ele tem que mostrar que ele é apóstolo, sim, e ele tem autoridade sobre a igreja como um apóstolo, como alguém chamado, enviado pelo próprio Cristo para disseminar a palavra de Cristo e fundar igrejas em nome de Cristo. E agora nós temos uma mudança. Paulo sai, então, de um debate essencialmente doutrinal, ligado à doutrina, ligado à fé, e ele passa agora a um debate ético. Por que essa ruptura abrupta, que pode parecer para a gente, não é uma ruptura? O que o texto mostra, considerado no seu contexto, é que os nossos irmãos da fé lá em Corinto estavam ou tinham uma visão doutrinal tão confusa, tão complicada, eles ainda não chegaram à heresia, nós vamos considerar mais adiante aí os problemas ligados a 1 Coríntios 15, mas eles não chegaram à heresia como os crentes da Galácia, por exemplo, mas eles tinham uma visão doutrinal tão confusa, havia tanto partidarismo, tanta briga por questões que deveriam ter sido resolvidas anteriormente na igreja, que eles estavam cegos para um problema ético ocorrendo dentro da própria comunidade em Corinto. E o que Paulo coloca para a gente aqui é um negócio tão tosco, tão chocante, que mostra que muito dessa espiritualidade enfatuada, arrogante desses crentes, você lembra mais adiante, uma igreja cheia de dons espirituais, que se orgulha de ter os dons de profecia, o dom de línguas, ser uma igreja relevante, opulento, uma igreja poderosa, esse jeito enfatuado, arrogante da igreja, simplesmente levou os crentes daquela igreja a ficarem cegos para um pecado grosseiro ocorrendo dentro da sua própria comunidade. Mas a gente tem que ampliar aqui a nossa câmera para também olhar essa situação de um outro ângulo. Então, um primeiro ângulo, olhando o texto na sua sequência, uma igreja dividida, uma igreja brigando por questões que já deveriam ter sido resolvidas, não consegue perceber um pecado grosseiro dentro do seu própria comunidade, dentro do seu próprio arraial. Mas há outra questão importante aqui. Como já tem sido dito em outras ocasiões, nós estamos tratando aqui de uma igreja diferenciada. A igreja de Filipos era uma igreja pobre, e Paulo elogia aqueles crentes pobres por serem muito generosos. Havia outras igrejas lutando com perseguições, com situações complicadas, igrejas da dispersão, isto é, igrejas de judeus dispersos pelo mundo romano que abraçaram a fé e que lutavam com essas questões, eram desprezados tanto pelos judeus como pelos romanos e perseguidos e caluniados por ambos os grupos. Mas aqui nós temos uma igreja diferente, o corte social dessa igreja é diferente. Essa aqui é uma igreja que orgulha de ter crentes bem situados na sociedade da cidade de Corinto. Essa é uma igreja que se orgulha de ter um poder aquisitivo mais elevado. Essa é uma igreja que se orgulha de ser relevante na sociedade em Corinto. Então, como o comentarista diz, Preben Wang, o desejo de conquistar aceitação, relevância e influência na cultura pode levar a igreja a tirar o seu foco de Cristo e torná-la cega até mesmo para as violações mais ostensivas da mensagem cristã. Nesse contexto, o verdadeiro discipulado torna-se impossível e até desnecessário. E esse é um problema sério no nosso meio. Igrejas querem ser tão relevantes que deixam de ser igreja. Elas se tornam um ajuntamento onde pessoas se reúnem para escutar a mensagem cristã, para ter algum tipo de confraternização, mas elas não são igreja de fato, porque a igreja de fato pressupõe não só uma ênfase na reta doutrina, mas um comportamento de acordo com aquele enunciado doutrinal que a igreja segue. Então, antes de abordar o texto aqui, nós temos que destacar esses dois pontos. As dificuldades doutrinais que nós temos abordado até o presente momento, 1 Coríntios capítulo 1, 1 Coríntios 4, levaram a igreja a uma cegueira no campo da ética.
porque a igreja era confusa em questões que deveriam estar já sedimentadas na sua fé, eles não conseguiam perceber o pecado presente dentro da comunidade. Do outro lado, uma sede de relevância, de aceitação pela cultura, um anseio de ser influente na cultura, levou essa igreja a relativizar pecados, até mesmo pecados grosseiros. Então vamos lá, eu vou dividir a passagem em 4 pontos principais. O primeiro ponto vai do verso 1 ao verso 2. Vamos ver qual é o pecado que a igreja tem que lidar. Depois, o capítulo 5, verso 3 a 5, o castigo que Paulo estabelece para esse ofensor, para esse malfeitor. Depois, do verso 6 ao verso 8, uma exortação a que a igreja expurgue ou lance fora todo o pecado, todo o mal. E depois, versos 9 a 13, Paulo esclarece um equívoco de uma carta que ele havia escrito anteriormente, uma carta que se perdeu. Versos 1 e 2, Paulo começa descrevendo aí o pecado que está presente dentro da igreja em Corinto. E aqui o negócio é forte aqui. Ele vai dizer que entre a igreja, dentro da igreja, ou entre vocês, há uma imoralidade, e uma imoralidade que não é nem mesmo tolerada entre os gentios. E ele vai descrever o caso aqui, e para Paulo, um judeu de judeus, alguém imerso no Antigo Testamento, o pecado é tão grosseiro que ele não volta a repetir o pecado mais adiante. O pecado aqui é um pecado de incesto. No caso aqui, um jovem, um membro da igreja, um cristão, ele tem um caso, ele possui a mulher do seu próprio pai. Esse é o caso que é descrito aqui, é o pecado que é descrito nesses 2 primeiros versos. Alguns pontos importantes aqui. A expressão mulher do seu próprio pai não é mãe, ele não está se referindo a um caso com a própria mãe, mas ele está se referindo aqui a um caso com a madrasta, daí a expressão a mulher do seu próprio pai. Né? Alguns comentaristas mais antigos diriam que esse cristão teria um caso com a sua própria mãe e o pecado seria tão abominável que Paulo se refreia de dar um nome correto ao pecado, mas não é esse o caso aqui. Os comentaristas atuais entendem que o que se tem em vista aqui é um jovem cristão tendo uma relação com a mulher do seu próprio pai. A expressão possuir a mulher do seu próprio pai tem conotação sexual, então esse cristão ele tem relacionamento sexual com a mulher do seu próprio pai. O que está em debate também é que se ele chegou a casar com ela. E outro ponto também é se o pai estava vivo ou não. Na cultura greco-romana, os 2 principais pecados públicos eram, ou melhor, havia uma ênfase muito forte sobre um binômio honra e vergonha. E toda violação da honra, ou a violação da honra, seria o pior pecado, o pior insulto na cultura greco-romana. Então, em alguns casos, mesmo o tipo de pecado aqui descrito não sendo tolerado pelos romanos, pela cultura greco-romana da época, ainda assim aconteciam. Então, havia casos, isso é documentado, de homens que viam o próprio filho ter relações sexuais com uma madrasta e, por causa da questão da honra, eles não expunham esse tipo de pecado que não era tolerado de forma nenhuma na cultura greco-romana. Alguns escritores antigos, eles elencam quais eram as punições para que eles fossem pegos num caso de incesto. Primeiro, a pessoa era exilada, ela era expulsa das fronteiras do Império Romano, ela não poderia mais viver no que era chamado de civilização, ela perdia seu direito de cidadania, mesmo sendo de uma família importante da cultura romana, e todas as suas propriedades eram confiscadas. Essa era a punição para incesto. Então, ainda que algumas pessoas pudessem tolerar esse tipo de pecado por causa do senso de honra e porque não queria ser exposto à vergonha, o binômio principal aí da esfera pública romana, esse era um pecado que não era tolerado de jeito nenhum na cultura greco-romana, ainda que ela tivesse uma visão extremamente lata de pecados sexuais, ou tivesse aí uma visão bem branda, né, bem aberta quanto às questões aí de atividades imorais ou atividades sexuais. Mas o fato é que nós estamos diante de um pecado terrível tolerado pela própria igreja. A igreja em Corinto aqui, ela é criticada por Paulo por permitir
dentro da igreja uma imoralidade que não era tolerada nem mesmo entre os romanos. Aqueles que têm familiaridade com a literatura antiga, por exemplo, a vida de 12 Césares, de Suetônio, devem lembrar, por exemplo, que esse escritor romano ele vai ridicularizar Nero, porque Nero foi introduzido sexualmente, ou foi iniciado sexualmente pela própria mãe. Então, Suetônio debocha do imperador Nero, já com 15, 16 anos, né, ele fala deles andando liteira, e quando Nero saía da liteira, havia manchas de sêmen na sua roupa, enquanto ele andava com sua mãe. Então ele é debochado e ridicularizado por Suetônio. Quer dizer, até mesmo escritores ligados ao Senado não tinham papas na língua em denunciar esse tipo de atitude imoral que não era nem tolerada por eles, mesmo na casa imperial, mesmo que feito pela casa imperial. Mas esse não era o caso da igreja. A igreja tolerava esse tipo de pecado. E aí, para piorar, verso 2, toleravam esse tipo de pecado com orgulho. Esses crentes em Corinto se orgulhavam de tolerar esse caso dentro da igreja. Aqui, a gente não sabe exatamente o contexto da situação. Alguns estudiosos têm entendido, à luz dos problemas que Paulo já vem trazendo, capítulo 1 a capítulo 4, à luz do que Paulo vai atacar no capítulo 15, a ideia de que Cristo não ressuscitou na carne, né? Os crentes em Corinto defendendo a noção de que Cristo não ressuscitou na carne, mas a ressurreição de Cristo foi meramente espiritual. Então, já havia uma noção de repulsa à matéria, repulsa à carne. Então, alguns eruditos têm sugerido que os crentes em Corinto, na bagunça doutrinal que eles viviam, chegaram a criar algum tipo de justificação teológica ou doutrinária para tolerar esse tipo de pecado. Ou seja, à luz de 1 Coríntios 15, bom, Cristo não ressuscitou na carne, diriam os coríntios, os crentes em Corinto. Por que ele não ressuscitou na carne? Porque a carne é má. A carne é fraca, a carne não pertence à divindade. A divindade é basicamente espiritual, a divindade tem interesse apenas em salvar as questões espirituais. Bom, se a carne não vai ser ressurreta, se a carne não vai ser redimida, então o que a gente faz com a nossa carne e com a nossa matéria não importa tanto, o que importa é que a gente seja espiritual e seja conectado com Deus. Então, essa é uma possibilidade. A ideia de que a matéria ela é intrinsecamente má, ela é indiferente o que se faz com a matéria, porque o que Deus vem salvar por meio de uma ressurreição meramente espiritual de Cristo é a alma, quando muito. Então, a gente não precisa ter preocupação com o que a gente faz na carne. Essa é uma possibilidade. Mas o fato é que esses crentes, eles são repreendidos por Paulo porque a confusão doutrinal deles não consegue levá-los a perceber que eles estão tolerando algo absurdo dentro da própria igreja. Eles estão sendo coniventes com o pecado dentro da própria igreja. Como Paulo vai dizer no verso 2, na verdade, em vez de eles se orgulharem de serem tolerantes com esse pecado, alguma coisa do tipo, olha, nós somos cristãos de ordem superior, nós descobrimos uma verdade que estava oculta, a salvação vem para a alma, o nosso corpo é um peso, o que nós fazemos com o corpo é indiferente. Em vez de eles assumirem essa posição arrogante e orgulhosa, eles, se fossem cristãos de fato, conectados com os ensinos cristãos básicos, eles deveriam ter repudiado tal ação e excomungado, retirado aquela pessoa do meio da igreja. Eles tinham a necessidade, como cristãos, eles tinham a responsabilidade de exercer disciplina, excluindo aquele malfeitor da comunidade cristã. Então, esse é o pecado que a igreja de Corinto tolerava. Aqui a gente tem que colocar esse capítulo 5 no contexto mais amplo, ok? Uma série de probleminhas doutrinários dentro da igreja, uma série de divisões e partidarismos dentro da igreja, o próprio ministério do apóstolo Paulo sendo atacado dentro da igreja. Mais adiante, uma igreja arrogante e orgulhosa dos seus dons espirituais superiores. Eles têm o dom de línguas, eles têm o dom de profecia, eles têm dons que outras igrejas não têm, eles têm um poder econômico que outras igrejas não têm, eles são os melhores, eles estão na cidade mais importante da Caia, eles agora têm uma nova doutrina da ressurreição, eles têm um novo ensino superior da ressurreição. Então, dentro desse pacote todo, nós temos esse problema ético sério que Paulo vai se debruçar, não só aqui no capítulo 5, mas no capítulo 6, no capítulo 7. Na sequência, ele vai tratar exatamente do pecado da imoralidade dentro da igreja cristã. O que nós aprendemos aqui desses 2 primeiros versos é que igrejas que não disciplinam
quando circunstâncias exigem, são coniventes com o pecado. A gente tem que colocar, então, 1 Coríntios 5, não só no contexto da própria epístola, mas o contexto de toda a Sagrada Escritura do Antigo Testamento, como nós vimos semana passada. Nós permanecemos comunidade do pacto. Deus nos chama como pessoas, mas Ele nos introduz uma nova comunidade, uma santa comunidade. E nós estamos interligados. Como eu citei semana passada o poema de John Donne, nenhum homem é uma ilha, nenhum homem vive para si só. Nós vivemos interligados. O que nós fazemos tem consequência para outras pessoas. A gente pode achar que não, mas tem. Imagina um pastor que cai em adultério ou comece a ensinar heresias na igreja. O pecado dele vai trazer consequências diretas e imediatas para toda a comunidade. Imagina um pai de família que trai a sua esposa, o tipo de pecado que ele atrai para si e os resultados desse pecado para toda a sua família. Um presidente da República que peque constantemente, impenitentemente, ele vai trazer consequências para si, para sua família e para toda a nação. Nós estamos interligados. O que nós fazemos está ligado diretamente à vida de outra pessoa. A gente pode pensar aqui em Josué capítulo 7, quando Deus ordena que seu povo conquiste a cidade de Ai, e os israelitas são fragorosamente, humilhantemente derrotados. Derrotados por quê? Pelo pecado de uma única pessoa, de Acã. Enquanto Acã não confessa o seu pecado, para usar a frase de Josué, enquanto ele não dá glória a Deus confessando o seu pecado, Deus pesa a mão sobre Israel. A mesma coisa sobre a comunidade cristã. Quando nós não disciplinamos os pecados do nosso meio, quando nós não encaramos o pecado do nosso meio com toda a responsabilidade que ele exige, Deus pesa a mão sobre nós. Nós somos coniventes, então, do pecado não disciplinado. Então, a igreja é chamada a disciplinar quando as circunstâncias exigem. Senão, a igreja passa a ser conivente com o pecado, ela participa daquele pecado diante de todos. Um segundo ponto agora, que talvez seja o ponto mais complicado. Paulo não está para brincadeira. E Paulo aqui despeja raios e trovões, não só sobre o pecador, não só sobre o malfeitor, mas sobre toda a igreja. Versos 13 e versos 5, ele agora designa um castigo para esse ofensor, para esse maledicente, para essa pessoa aí que está em pecado. Ele, de forma muito solene, toda a linguagem aqui é solene, gente. Olha como é que ele fala de Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus, depois, Jesus, nosso Senhor. Os versos 3 a 5 são muito fortes. Dá a ideia aqui que o próprio Paulo está chamando Jesus... Aliás, voltando um pouco, é como se Paulo estivesse presente, ele vai dizer isso, né, em espírito, é como se ele estivesse junto com aquela comunidade, presente com a comunidade em Corinto, de onde ele está escrevendo, é como se ele estivesse ali em Corinto, e ele invoca a presença e o poder de Jesus Cristo para julgar e disciplinar aquela pessoa, aquele malfeitor, aquele homem cristão impenitente. Só um detalhe que eu passei adiante aqui, tem a ver também com os versos 3 a 5, Paulo, em nenhum momento, ele fala de disciplina para aquela mulher, somente para o homem. Por quê? Porque muito provavelmente aquela mulher não era cristã. Isso tem a ver com o verso 13, que nós vamos considerar mais adiante. Então, a preocupação de Paulo não é com os não cristãos aqui. A preocupação de Paulo é toda com um rapaz, um homem, que é membro da igreja e ele está num pecado grosseiro, esse pecado é tolerado pela comunidade. Então, Paulo, de forma bem solene aqui, invocando o poder do Senhor Jesus, ele dá ordem como que presente junto com aquela igreja a excluir o ofensor. Uma questão que a gente deve notar aqui é que Paulo em nenhum momento se dirige aos presbíteros da igreja em Corinto. Ele não se dirige aos cargos da igreja, ele se dirige a toda a igreja. E esse é um ponto que tanto Tiago como eu já temos enfatizado bastante aqui, sobretudo usando Mateus capítulo 18. Se nós queremos uma igreja arejada, um ambiente gostoso, um ambiente de paz entre nós, um ambiente que seja diferente, cada um de nós tem a responsabilidade pela disciplina da comunidade. Então, fazendo um eco a Mateus 18, não é papel de vocês vir a mim, ao Tiago, ou a Ender, ou outro pastor ou presbítero da comunidade e dizer, olha, eu vi fulano pecando, olha, eu vi fulano numa situação complicada. Não, se você vê um membro da sua comunidade numa situação de pecado, é obrigação e responsabilidade sua
ir àquela pessoa e exortá-la. Se aquela pessoa atende a exortação, acabou o processo disciplinar. E você ganhou um irmão. Acabou ali. Você não precisa levar o pastor, o obreiro, não precisa expor aquela pessoa. O pecado foi confessado, a pessoa se quebrantou, acabou a situação. Se aquela pessoa se endurece e não atende à demanda, então, usando o Antigo Testamento, você deve levar mais 1 ou 2 testemunhas e exortar aquela pessoa. Aí sim, nesse segundo nível, você pode envolver um presbítero da igreja, um pastor da igreja, um outro irmão, outra irmã experiente da igreja, e ir àquela pessoa e junto, tendo cumprido a primeira etapa, e aí sim você exorta aquela pessoa. Se ela se quebranta e se arrepende depois dessa segunda exortação, ok, você ganhou um irmão, o processo acaba-se ali, o processo disciplinar acaba ali. Mas se aquela pessoa continua endurecida, então você chama os presbíteros, você chama mais testemunhas, você leva o caso perante a igreja, você apregou o caso diante da igreja, de forma bem simples, ou os presbíteros podem ajudar você nesse encaminhamento, o caso é relatado à igreja, numa assembleia, a igreja reunida, a igreja toda vai exortar aquela pessoa para que ela se arrependa, se quebrante e abandone o seu pecado. Se aí ela não faz isso, então, naquele contexto de Mateus 18, ela é considerada gentia e publicana, ela é excluída da comunidade. E como gentia e publicana, ela agora se torna 2 vezes mais alvo da graça divina e do nosso esforço de tentar trazê-la de volta à comunidade da fé. Esses passos têm que ser esgotados, e nota, esses passos envolvem toda a comunidade. Isso é consistente com o que Paulo está dizendo aqui. Paulo não está apelando aos líderes da igreja em Corinto, ele não está apelando aos pastores da igreja em Corinto, ele apela a toda a igreja para que a igreja unanimemente discipline essa pessoa que está ofendendo a majestade de Deus e pecando e sendo tolerada pela comunidade da fé. Então, um ponto importante aqui é destacar que Paulo, antes de despejar raios e trovões sobre esse homem que está vivendo com a mulher do seu próprio pai, ele arregimenta a igreja junto com ele. É tarefa de toda a igreja agora se reunir e pronunciar uma sentença de disciplina contra essa pessoa. E ele vai dizer que, mesmo fisicamente ausente e presente em espírito, ele já sentenciou essa pessoa, o autor de tal infâmia. E ele vai dizer, reunidos vocês e meu espírito. A ideia é que ele está presente em uma igreja que ele fundou, uma igreja que ele ajudou a começar ali na Caia. Ele, junto com a igreja, toda a assembleia reunida, agora eles pronunciam uma sentença. E a sentença de Paulo é terrível. Ela não é brincadeira aqui. Ele vai dizer que, em nome do nosso Senhor Jesus, reunidos vocês e meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, nota a ênfase, nosso Senhor, quer dizer, ele está invocando Jesus, aquele que traz a salvação de Yahvé, que é o Senhor de todo o cosmos, é aquele que comanda toda a terra. Para fazer o quê? Para que esse tal, o autor de tal infâmia, esse que possui a mulher de seu próprio pai, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Essa expressão é empregada pela primeira vez aqui no Novo Testamento, mas não vai ser a única vez que tal expressão é usada. Se você der uma olhada em 1 Timóteo capítulo 1, verso 20, tal expressão vai ser repetida de novo na antepenúltima epístola que o apóstolo escreve, pouco antes de ele ser martirizado, um pouco antes do seu martírio, e ele vai usar essa mesma expressão agora em relação a 2 homens, que a gente tem pouquíssima informação sobre eles no Novo Testamento, que também foram castigados. Ele vai dizer antes, vamos voltar um pouquinho, 1 Timóteo capítulo 1, a gente pode começar no verso 19, metade do verso 19. Porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Entre esses estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de que aprendam a não blasfemar. O que vem a ser essa sentença tão dura, entregar a Satanás? Ela pode ser entendida de 2 formas aqui. Primeiro, o que Paulo está fazendo ao excluir esse
ofensor da comunidade, esse malfeitor, esse que possui a mulher do seu próprio pai, esse autor de tal infâmia, como diz o final do verso 3, essa pessoa agora está sendo devolvida ao mundo ainda como cristã. Ao ser excluída da comunidade da fé, ela está sendo devolvida ao mundo. Por assim dizer, e aí tem o segundo ponto, é como se, ao ser excluída da comunidade da fé, ao ser excluída do corpo de Cristo, da habitação do Espírito Santo, do templo do Espírito Santo, essa pessoa, ainda que crente, perdesse as santas proteções que vêm àqueles que estão ligados ao templo do Espírito, à habitação do Espírito, ao próprio corpo de Cristo. Em outras palavras, o que a gente aprende dessa passagem terrível aqui é que aqueles que são desligados da santa comunidade, da igreja de Cristo, eles são entregues a Satanás, e Satanás aqui é usado pelo próprio Deus para trazer tormento físico a esses, para que de alguma forma eles venham a se arrepender, venham a se quebrantar e abandonar o seu pecado. A ideia que é simples ou fácil? Não, de forma nenhuma. Mas a gente aprende essa mesma ideia do Antigo Testamento, quando a gente aprende que, por exemplo, o próprio Deus, o próprio Eterno, o próprio Yahvé, enviava espíritos maus da sua própria presença para atormentar Saul. E mais adiante, no texto paralelo, né, eu estou citando aqui 1 Samuel, mas em 1 Crônicas, a gente aprende que esses espíritos maus eram chamados de demônios, e Deus usava esses demônios para afligir o próprio Saul. De um lado, o nosso inimigo, o nosso adversário, Satanás, não é um poder independente do universo. A gente, algumas vezes, por má instrução na igreja, a gente pensa no cosmos, na luta cósmica, como um tipo de dualismo, onde nós temos um poder bom e um poder mau lutando no mesmo pé de igualdade, Satanás e Deus tentando controlar e brigar pelo universo, alguma coisa tipo como é pressuposto naqueles romances famosos, Esse Mundo Tenebroso, que foram bastante sucesso no final da década de 80 e começo da década de 90 no Brasil. Parece que Deus precisa da nossa ajuda para vencer essa batalha cósmica. Mas, irmãos, o que a gente aprende na Sagrada Escritura é que se o diabo é mau e Deus é bom, Deus é o ser supremo, só ele reina sobre toda a criação, e o diabo, mesmo mau, está debaixo do controle de Deus. Ele não dá um passo que Deus não estabeleça até onde ele deve ir, ou, para usar aí a imagem que vem de Lutero, o diabo é um cão mau que vai até onde a corrente do seu dono permite. Então, a grande questão para nós aqui é que quando a igreja chega a escolher um ofensor, e dependendo do pecado desse ofensor, o que está sendo dito, na verdade, é o seguinte: olha, você pode até ser crente, e nós vamos ver que você é crente por meio do seu arrependimento posterior, mas no momento você está sendo excluído da igreja, e ao ser excluído da igreja você perde a proteção que vem do próprio Cristo, do próprio Espírito Santo. Você vai sofrer na carne para que de alguma forma você seja, ou encontre arrependimento e quebrantamento seja renovado. Em 1 Coríntios 6, nós vamos ver algumas questões importantes, no verso 15, depois no verso 19, essa noção pactual permeando o pensamento do apóstolo Paulo. Gente, nós somos extremamente individualistas. E o nosso individualismo não é equilibrado com a visão de comunidade ou de pacto. Quando Paulo começa a falar em 1 Coríntios 6, dos riscos do pecado sexual, da tolerância com o pecado sexual em nossa comunidade, ele vai dizer que a gente não pode tolerar pecado sexual na nossa comunidade, primeiro, porque nós somos o corpo de Cristo. Todos nós somos membros de um único corpo. Quando um de nós cai em pecado e permanece no pecado, e nós somos tolerantes com aquele pecado, nós estamos contaminando todo o corpo. É como um câncer que começa a corroer o corpo. E mais adiante, Paulo, verso 19, ele muda a imagem e ele vai dizer que nós somos a habitação do Espírito Santo, nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos muito individualistas ao ponto de reduzir a expressão templo do Espírito ao indivíduo. Então, nós queremos, de forma moralista, constranger pessoas a serem santas. A gente diz, olha, você é o templo do Espírito Santo. Então, você não pode beber, não pode fumar, mas pode comer carne vermelha, etc. Pode beber Coca-Cola. Ok, beleza. Mas, se você notar, o texto vai dizer, vós sois. O pronome é plural. Não é você é. Vocês são o templo do Espírito Santo. Então, pensando no contexto mais amplo, 1 Coríntios 6 e 1 Coríntios 5, se nós somos o templo do Espírito Santo, se nós somos o corpo de Cristo,
quando um pecador, um cristão que caiu em pecado e permanece no pecado, é desligado dessa santa comunidade, o corpo dele é entregue a Satanás para ser disciplinado, para que, de alguma forma, no meio das dores e sofrimentos que ele encontra lá fora, ele venha a se arrepender e abandonar o seu pecado e se reconciliar com o próprio Deus. A sentença de Paulo aqui é extremamente dura, mas ela continua sendo aplicada sempre que a igreja, com lágrimas, com tristeza, disciplina um dos seus membros e o exclui da comunidade. Aqui, a gente tem que lembrar que a exclusão não é feita com alegria, com prazer. Não, a exclusão é feita com dor. Nós estamos cortando pessoas que já foram queridas ou são queridas para a gente. Pessoas que talvez tenham servido à igreja até mesmo em cargos importantes e desempenhado funções importantes. Mas, como Paulo vai dizer nos versos 6 a 8, um pouquinho de fermento pode contaminar toda a massa, pode poluir toda a massa. Então, Paulo usa aqui um julgamento extremamente severo, extremamente duro, um julgamento horripilante contra aquele ofensor. E ele faz isso junto com toda a igreja. Então, mais uma vez, a disciplina não é um peso imposto apenas aos obreiros. Em igrejas mais tradicionais, tudo passa pelo obreiro. Qualquer pecado é comunicado ao obreiro, e o obreiro tem que se virar com aquele pecado. Nós não queremos ser assim. Cada um de nós aqui tem a responsabilidade pelo discipulado e pela disciplina dentro da comunidade da fé. Uma vez que você esgotou a primeira etapa, lá de Mateus 18, então você pode levar adiante, e aí você pode trazer a denúncia, eventualmente, aos próprios presbíteros. E junto com os presbíteros, então, você pode encaminhar o processo, indo de novo àquela parte ofensora, a parte que está vivendo em pecado. Mas o ponto aqui é que, ainda que Paulo use uma linguagem extremamente dura, isto é, entregar a Satanás esse que é o autor de tal infâmia, esse malfeitor, o alvo aqui é que essa pessoa venha a se arrepender. Nota que, em nenhum momento, Paulo está dizendo que esse homem que possui a mulher do seu próprio pai não é crente. Esse é um ponto importante aqui. Em nenhum momento ele está dizendo que essa pessoa não é cristã. Ele trata a profissão de fé dessa pessoa com seriedade. Por que ele age dessa forma? Porque ele consegue equilibrar brandura e severidade na mesma passagem. Porque, irmãos e irmãs, todos nós estamos susceptíveis a cair em pecado, e cair até em pecado grosseiro, mas o pior aqui, e é isso que acontece nessa situação, o pior é não só cair no pecado, até mesmo em pecado grosseiro, mas permanecer nele, e a igreja ser conivente com esse pecado e ser tolerante com esse pecado. Vamos ler uma citação aqui do Werner de Boer, no seu comentário a 1 Coríntios. Eu achei bem bonita essa citação. Ele diz assim: até mesmo, porém, nessa grave seriedade da ação judicial, o olhar de Paulo permanece sendo positivo. Satanás obtém poder apenas para a destruição da carne, pois esse homem é cristão, fez algo terrível, mas de sua parte não se desligou de Jesus. A morte sacrificial de Jesus permanece válida para ele. Por um lado, um pecado tão flagrante que causou enorme dano para o evangelho entre os judeus e gentios e trouxe vergonha ao nome do Senhor, precisa obter um castigo claro. Por outro lado, justamente quando esse castigo for suportado e ser entregue a Satanás para a destruição da carne, é terrível. O espírito pode ser salvo no dia do Senhor. A salvação aceita uma vez na fé é tão firme e eficaz para Paulo que ele não insere nenhum talvez, mas fala com grande convicção dessa redenção. Tão forte é a certeza da salvação quando olhamos para Jesus e sua obra consumada. Então, mais uma vez aqui, e aqui fica como aplicação desse trecho da passagem, todo o propósito do julgamento de Paulo aqui é a restauração desse homem. O que ele almeja não é a destruição dessa pessoa, a execração pública dessa pessoa. O que ele almeja é a restauração dessa pessoa mediante o arrependimento. A gente precisa entender aqui, e a gente agora começa a entrar na terceira seção da passagem, que sempre que a igreja é conivente com o pecado, sempre que a igreja tolera pecado dentro de si, essa igreja deixa de ser relevante. Irmãos, eu acho que fica muito evidente para todos nós aqui, basta ler os jornais, aí, acompanhar os jornais, que o nosso mundo é mau. Nosso mundo não é um jardim de infância, nosso mundo não é um hotel
que basta a gente reclamar do serviço e Deus vai vir ao nosso socorro. O nosso mundo é mau. Nós estamos cercados por pessoas más, por gente pecadora, por gente pronta a devorar os outros. A beleza da igreja consiste no fato de que ela é uma santa comunidade no meio desse mundo mau. Esse tipo de noção é que deve atrair as pessoas ao nosso redor. Está ali pessoas que vêm de planos de fundos sociais e culturais diferentes, homens e mulheres, ricos e pobres, letrados e letrados, brancos, negros, asiáticos, eles se amam. Eles são diferentes. Quando, então, nós não disciplinamos, não tratamos com seriedade o pecado no nosso meio, a gente passa uma mensagem completamente equivocada às pessoas ao nosso redor, de que, olha, nós temos uma mensagem diferente. Você pode vir e permanecer do jeito que está. Ok, tolera-se um pecado aqui, esse pecado vai se espalhando por toda a comunidade, essa comunidade deixou de ser relevante. Ela deixou de ser comunidade alternativa. E aqui vai uma outra questão também importante, antes da gente seguir adiante e caminhar para o final. Paulo lembra que a preocupação primária da igreja não é a reforma do mundo, é a sua reforma interna. Sempre que a igreja tentou reformar o mundo, ela deixou de lado a reforma interna e ela se tornou irrelevante. Quando a igreja se torna uma mera ONG, ela deixa de ser de fato relevante, ela deixa de ser de fato a comunidade da palavra e do sacramento, ela deixa de fato de ser sal e luz do mundo. Então, o que Paulo lembra aqui é que a preocupação primeira da igreja não é com reforma social. Para evocar o século XIX lá na América, não é briga por temperança, briga pelo sufrágio feminino, não é briga pela libertação dos escravos, por mais que essas bandeiras sejam úteis e necessárias e justas e importantes. A preocupação primária da igreja é ser, de fato, a comunidade santa no mundo, ser uma luz no meio do mundo. E ela alcança essa relevância de ser luz no meio do mundo pela sua reforma constante interna, por constantemente estar se adequando ao padrão do Evangelho. Essa igreja que é santa vai ter cristãos saudáveis, e esses cristãos saudáveis, lá fora, eles vão lutar para transformar o mundo, trazer o mundo para um padrão mais justo e segundo os preceitos do próprio Senhor na Sagrada Escritura. Mas a preocupação primeira da igreja é a sua reforma interna. De que adianta a igreja querer ganhar o mundo se ela perde a sua própria alma, se ela perde a sua própria razão de ser? Versos 6 a 8, então, nós temos uma ilustração, eu não vou gastar muito tempo com ela, ela parece ser confusa num primeiro momento, porque nós não mexemos mais com pão. Talvez algumas irmãs aqui façam pão e possam explicar melhor a ilustração de Paulo. Mas havia uma tendência em casas mais pobres da Judéia de tentar se reaproveitar o fermento. Então, usava-se um pouco de fermento para preparar o pão num dia e guardava-se o fermento para usar 2, 3 dias depois. Só que o fermento podia apodrecer, ele podia se contaminar, e uma vez usando aquele fermento contaminado, o pão podia ser destruído. O ponto de Paulo aqui, agora tornando a ilustração talvez mais compreensível para a gente, é que se você tem um cesto cheio de frutas e você vê uma fruta podre e você não retira aquela fruta podre de forma imediata do cesto, aquela fruta podre vai contaminar todo o cesto. Se os nossos pais do Antigo Testamento, em Israel e depois em Judá, encaravam essa exortação com seriedade, esperando a Páscoa que deveria ser repetida, quanto mais nós agora na nova aliança, sendo que Cristo já veio e já fez uma única Páscoa que tem validade permanente, validade eterna, e já perdoou todos os nossos pecados. Então, se o povo de Israel e de Judá encarava com a absoluta seriedade a necessidade de eles se manterem puros, nós, agora, diante de Cristo, nascido da Virgem, morto na cruz pelos nossos pecados, sepultado, ressurreto, assunto aos céus e agora destra de Deus Pai, muito mais nós devemos perseverar, lançando fora todo o fermento de maldade, lutando para sermos puros e santos nesse mundo de dores e de lutas. Então, um ponto para nós aqui nesses versos 6 a 8 é que a gente não pode facilitar com o pecado. Nós temos que exercer disciplina entre nós. Na medida que nós vemos um membro da igreja, um irmão, uma irmã, permanecendo constantemente naquele pecado, essa pessoa precisa ser exortada,
e ganha, mas se ela permanece no pecado, o processo disciplinar deve ser levado até um momento em que essa pessoa abandone o seu pecado, ou seja, desligada da santa comunidade. E, por fim, Paulo esclarece aí alguns problemas e equívocos. Verso 9, ele vai dizer de uma outra carta. Aparentemente, houve mais uma carta que foi escrita antes de 1 Coríntios. Então, haveria três cartas escritas aos crentes do Corinto. Essa primeira carta foi perdida, nunca foi encontrada, mas, aparentemente, o que Paulo escreve nessa primeira carta não foi corretamente entendido pelos coríntios. Nessa primeira carta, ele instrui os cristãos da igreja a se separassem de crentes que permanecessem no pecado da imoralidade ou em certos pecados. Uma possibilidade que Paulo levanta aqui é que os crentes em Corinto entenderam errado a exortação paulina, achando que eles não deveriam ter nenhum contato com incrédulos, já que incrédulos estão constantemente cometendo imoralidades. Isso criaria dificuldades óbvias para a igreja em Corinto, uma igreja rica, uma igreja de pessoas bem situadas na sociedade, em que elas precisavam participar de reuniões de negócios, participar de cerimônias cívicas, etc. Como é que elas poderiam ser relevantes na sociedade se elas tinham que se separar da sociedade, não ter contato nenhum com a sociedade? Mas Paulo vai dizer, olha, isso não é razoável e vocês entenderam errado. O que Paulo está preconizando aqui também é algo bem radical. No verso 11, ele oferece uma lista de pecados esses que devem ser disciplinados pela igreja. Ele fala de devassidão, avareza, idolatria, ser maldizente, caluniador, né? Bêbado, ladrão. Depois ele vai falar no capítulo 6 de gente imoral, de gente, inclusive, a gente pode ler aqui a lista que ele nos oferece no capítulo 6, né? Verso 9 em diante, ele fala de idólatras, adúlteros, afeminados, homossexuais, ladrões, avarentos, bêbados, de novo maldizentes, roubadores. Ele diz o seguinte, que uma vez que cristãos que caiam nesse pecado sejam disciplinados, os membros da igreja não devem ter contato nenhum com esses, nem mesmo ter refeição com esses. Que coisa! Olha como Paulo está tratando essa questão da disciplina com seriedade aqui. Se uma pessoa cristã, que se diz cristã, foi disciplinada da comunidade por causa de um desses pecados que ele elenca aqui nessa passagem, essas pessoas devem ser evitadas pela comunidade. Nossa, Paulo está sendo radical aqui. Paulo está sendo muito duro. Beleza. Experimenta contratar alguém que foi disciplinado pela comunidade. Você vai se decepcionar rapidinho. Você talvez até se machuque, talvez tenha até problemas sérios na sua vida por conta disso. Experimenta tentar andar com uma pessoa que foi disciplinada pela comunidade. Se ela foi disciplinada pela comunidade, é que ela chegou a um ponto tal de dureza, se ela é cristã, ela chegou a um ponto tal de dureza em seu coração, que ela não consegue perceber o seu próprio pecado. Então ela começa a caminhar numa senda de cinismo, de impiedade. O pecado que ela está cometendo vai chamar outros pecados. Como é que você vai associar com uma pessoa assim? Lembra, Paulo não está proibindo que você se associe a não cristãos. Nós estamos do mundo, apesar de não sermos do mundo. Nós estamos esbarrando com não cristãos o tempo todo. Nós vamos descobrir que, às vezes, a gente tem pautas em comum com não cristãos e pautas são dignas e apoiadas pela própria Escritura. Mas, no caso de gente que foi disciplinada da igreja ou pela igreja, com essas pessoas a gente tem que até evitar ter comunhão. Um aspecto é porque a gente acaba se machucando com elas. A gente acaba sendo traído por essas pessoas. Num outro aspecto, ao evitar ter comunhão com essas pessoas, Paulo vai dizer que a gente deve evitar até mesmo a fazer uma refeição com essas pessoas. Do outro lado, a gente começa a lembrar essas pessoas que elas não mais fazem parte de uma comunidade que é realmente diferente, de uma comunidade que quer, de fato, ser uma comunidade alegre, bonita, santa e operosa no mundo. E a forma delas serem reintroduzidas nessa comunidade é pelo abandono do seu pecado, pela confissão do pecado, pelo arrependimento, e elas podem voltar a ter refeição com a gente. Uma sugestão que é dita aqui é que a refeição que é vedada aqui tomar seria a Santa Ceia, mas parece que não,
Paulo, por exemplo, em Tito, capítulo 3, quando ele fala do homem herege, daquele caso de uma pessoa que foi cristã e ela muda a sua compreensão da fé e começa a semear heresia dentro da igreja, do tipo, Cristo não é mais Deus, Cristo é a primeira criatura, ele não é o Deus de Deus, luz de luz, por exemplo, essa pessoa, depois de ser exortada uma ou duas vezes, deve ser completamente evitada pela comunidade da fé. E um parênteses aqui, me deixa assim, eu acho muito estranho crentes compartilhando heresia. Não, olha só o que fulano falou, olha essa besteira aqui. O Paulo está dizendo, sua penúltima epístola, a Tito, olha, depois de exortar esse herege, nem tenha contato com ele, nem fale com ele. Então, o mandato aqui de 1 Coríntios 5, como também de Tito, é que, uma vez uma pessoa sendo disciplinada por imoralidade ou por heresia, os crentes não tenham nem contato com essa pessoa. Primeiro, para a gente não se decepcionar com essa pessoa, não ser machucado por essa pessoa. Se ela cometeu um pecado, esse pecado vai chamar outros pecados e podem trazer dor àquele que tenta andar com ele. Segundo, para que ele sinta a severidade do julgamento de toda a assembleia, de toda a igreja em reunião. E aí, verso 12 e verso 13, Paulo vai dizer que se a gente não julgar os de dentro, muito mais os de fora. Porque o julgamento de fora já pertence a Deus, já está nas mãos de Deus. Então, de certa forma, ao julgarmos e excomungarmos ou excluirmos pessoas da comunidade da fé por causa de imoralidade frequente e constante, por permanecer em certos pecados, mesmo com a exortação de crentes e de toda a igreja, o que nós estamos fazendo é antecipando o juízo vindouro, quando haverá separação entre ovelha e bodes, quando uns serão recebidos à mão direita de Deus e outros, os que estiverem à esquerda, serão banidos da sua presença. Então, o que Paulo então está dizendo aqui é que o julgamento dos de fora já está garantido. Deus vai julgá-los. A gente não precisa se preocupar com isso. O julgamento de Deus vai ser reto e santo, vai ser de acordo com sua completa pureza. E Deus vai pesar a mão, Deus vai julgar retamente aqueles de fora. Mas se Deus vai fazer isso com os de fora, nós devemos nos preparar para esse julgamento com total intolerância ao pecado que não é reconhecido como tal, com toda a força contra aqueles que acham que podem viver em pecado e que viver em pecado não contradiz a sua própria fé em Jesus Cristo. Resumo do resumo aqui. Martim Lutero, ele diz, no capítulo 5, Paulo repreende a grande depravação daquele que tomara sua madrasta e quer excomungá-lo e entregá-lo ao diabo. Indica, assim, a forma adequada da excomunhão. No tocante às imoralidades públicas, ela precisa ser feita com a aprovação da comunidade crente, como também Cristo ensina em Mateus 18. Algumas questões para nós concluirmos aqui. Quando nós lemos o Antigo Testamento, a gente precisa perceber que, ainda que o Antigo Testamento fale da aliança que Deus faz com todo o seu povo, há um povo dentro do povo. Para usar uma linguagem mais técnica, já no Antigo Testamento nós vemos uma igreja dentro da igreja. O Antigo Testamento usa duas palavras, Edá e Gahal, para falar desse povo dentro do povo. O Edá é toda a congregação visível, todo o corpo de Israel. Mas dentro de todo o Israel nacional, como também no Novo Testamento, dentro de toda a igreja visível, há o Kahal, que é aqueles que respondem ao chamado de Deus, é a igreja dentro da igreja. Você pode pensar aqui em dois círculos concêntricos, um entrando dentro do outro, como aquele contém está contido. Né? Dois círculos. Então, ainda que a gente tenha toda a igreja visível, como havia todo o Israel nacional no Antigo Testamento, dentro da igreja visível e dentro do Israel do Antigo Testamento havia o povo escolhido, o povo eleito, aqueles que Deus mesmo chamou, havia a igreja dentro da igreja. Isso para dizer que não existe igreja totalmente pura desse lado da existência. Nossa igreja Trindade, a própria igreja de Deus, desse lado da existência, vai lutar com o joio e o trigo presente dentro de si mesma. Numa igreja, pode haver pessoas que, ainda que publicamente professem a fé em Cristo, elas não tiveram experiência da graça no seu coração. Outras pessoas, e essa profissão meramente verbal pode ser desmascarada desse lado da existência. Outras pessoas, nós só vamos saber que não são cristãs, não pertencem à igreja, como Paulo diz no dia do Senhor. John Newton, famoso pregador inglês do século XVIII,
autor do famoso hino A Maravilhosa Graça, Amazing Grace, ele dizia o seguinte: quando ele morrer, ele vai ter 3 surpresas quando chegar na presença de Cristo. A primeira surpresa é que ele vai descobrir que muitas pessoas que ele achava que deveriam estar ali não vão estar ali. A segunda surpresa é que muitas pessoas que ele achava que não estariam na presença de Cristo vão estar ali. E a terceira surpresa é que ele mesmo está ali, na presença de Cristo. Então, esse dito bem bacana do Newton lembra que nossas igrejas hoje são um corpo misto. Deus conhece os seus no nosso meio. Ainda que todos nós publicamente cantemos hinos, levantemos as mãos, demos amém, glória, aleluia, nem todos aqui são da fé de fato. E a gente tem que sondar o nosso coração para saber onde nós estamos a essa altura. Mas o fato é que no dia do Senhor tudo vai ficar claro. O joio será separado do trigo. Mas, do outro lado, isso não implica que a gente deva abrir mão da responsabilidade para disciplinar cristãos que permaneçam consistentemente no seu próprio pecado, mesmo tendo sido exortadas a abandonar o pecado. Quando nós localizamos em nossa comunidade alguém vivendo em pecado persistente e sem arrependimento, essa pessoa, depois de ser exortada 1, 2, 3 vezes pelo aquele que viu o pecado, por essa pessoa que viu o pecado e mais testemunhas, depois os presbíteros, eventualmente toda a igreja, então essa pessoa permanecendo no seu pecado, então é papel da igreja agora se reunir, deliberar e excluir esse membro não arrependido da comunidade. Mais uma vez, isso não é algo que deve ser feito com exultação ou com alegria, mas com profunda tristeza. Eu lembro quando Richard Nixon, o primeiro presidente, foi impeachmentado nos Estados Unidos, em 74, pelo famoso caso Watergate, espionagem lá do prédio do Partido Democrata. Houve lá a reunião do Congresso e foi decidido que ele deveria ser impeachmentado, deveria ser removido da presidência dos Estados Unidos. E uma deputada sai do Congresso e os jornais querem entrevistá-la ali ao final daquele processo, e eles flagram aquela deputada chorando. E ela, com a voz embargada, diz: eu não vou dar entrevista, o que aconteceu foi algo muito triste, é uma nódoa na história da República Americana. E ela sai dali sem dar aquela entrevista. É esse tipo de noção que a gente precisa introjetar quando a gente lida com disciplina. Quando nós chegamos a excluir alguém da comunidade por imoralidade ou outro pecado similar, nós estamos fazendo isso com tristeza, mas após deliberação, após debate, e aí nós, com tristeza, excluímos essa pessoa da comunidade. E essa disciplina deve ser guiada por atitudes corretas, sendo consistente e sem favoritismo. Na verdade, quando Paulo fala do pecado do presbítero, Paulo vai dizer que o presbítero deve ser repreendido publicamente para que a comunidade tema. E não é... Infelizmente, o que acontece é quando muitas vezes é tolerado o pecado na vida do próprio presbítero, do próprio pastor, a igreja começa a ter uma visão cínica do pecado e outras pessoas começam a reproduzir o mesmo pecado que o pastor comete. Então, uma atitude nossa correta quanto à disciplina é que tem que ser consistente e sem favorecimento, lembrando, inclusive, que Paulo preconiza que a disciplina do presbítero é mais severa do que a disciplina que os membros da igreja devem receber. Então, uma atitude correta é que essa disciplina tem que ser consistente, faz em um caso, tem que ser feito em todos os casos, e tem que ser sem favoritismo. A disciplina eclesiástica alcança todos, mesmo presbíteros, mesmo a família do presbítero, ninguém está fora dessa comunidade de disciplina mútua, de busca pela santidade mútua. Essa disciplina tem que ser firme, mas sem se comprometer com o pecado. Deve ser em amor e preocupação para que o cristão seja restaurado. Às vezes, eu mesmo falo de excomunhão, ainda que não seja uma palavra bíblica, mas é uma palavra forte, mas o ao final da disciplina é que aquela pessoa que é excluída da comunidade, ela tema e queira voltar para a comunidade. Me permitam contar um caso aqui, sem muitos detalhes, mas numa igreja que eu fui pastor no Rio de Janeiro, nós chegamos a disciplinar uma pessoa importante da comunidade. E é interessante que aquela pessoa resolveu se auto-excluir da comunidade, ela resolveu parar de ir nos cultos. Ela acabou, porque ela tinha um cargo importante na igreja, ela foi levada à frente da igreja, ela confessou o pecado dela perante a igreja, e ela ali foi desligada, ela não foi excluída da igreja, porque confessou seu pecado, entendeu finalmente, diante de toda a comunidade, que o comportamento que ela
assumiu era pecaminoso, mas ela foi desligada de todos os seus cargos. Mas ela resolveu se auto-excluir da igreja. Então, o que eu e outros líderes fazemos no final de todo culto, no domingo de manhã? Nós pedimos para os membros visitarem aquela pessoa e trazerem ela de volta para a igreja. Durante 3, 4 meses, a gente assim procedeu, até que aquela pessoa voltou e foi reintegrada à igreja. Então, o alvo da disciplina não é quebrar pessoas, não é simplesmente botar o nome da pessoa num poste e dizer, degradar publicamente a pessoa. O alvo da disciplina é que aquela pessoa entenda que o comportamento dela é ofensivo ao Evangelho, o comportamento dela traz demérito ao Evangelho, o comportamento dela implica desconfiança da fé, implica desconfiança da própria mensagem cristã, traz uma nódoa para a mensagem cristã de que implica nossa salvação eterna, mas a nossa transformação como novos homens, novas mulheres em Cristo, aqui e agora. Acima de tudo, a disciplina tem a ver com a reputação de Cristo. Se nós somos o templo do Espírito Santo, se nós somos a habitação do Espírito, se nós somos o corpo de Cristo, como a gente pode invocar a Cristo, suplicar para que o Espírito Santo seja derramado entre nós, se nós toleramos pecado? Então, uma questão muito interessante que ocorre quando há avivamento, quando o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, pessoas começam a ficar de pé espontaneamente e confessar seu pecado uns aos outros. Elas começam a dizer, olha, eu pequei contra fulano, difamei fulano, beltrano, olha, eu estou tendo um caso com uma mulher que não é minha esposa, olha, eu tenho material pornográfico, estou me livrando de tudo isso agora. Essa é uma das primeiras coisas que ocorrem quando o Espírito Santo vem com poder sobre a igreja no avivamento. Mas, do outro lado, também essa igreja está lutando para se preparar para receber o poder do Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo. Se nós somos, de fato, o templo do Espírito, se nós somos, de fato, o corpo de Cristo, a gente tem que estar pronto a fazer as amputações para aqueles que permanecem em seu pecado. Mais uma vez, não é para aquela pessoa que caiu ocasionalmente e levantou. Isso acontece com todos nós aqui. Todos nós somos igualmente justos e pecadores lutando com essa tensão que só vai ser resolvida quando Cristo voltar em glória, quando a gente encontrar Cristo primeiro. Mas, do outro lado, se a gente tolera pecado entre nós, se a gente relativiza o que Deus exige da gente em termos de povo pactual, nós podemos ter certeza que Deus vai pesar a mão sobre a gente e nós não vamos provar as boas coisas que o Espírito Santo pode trazer sobre nós e sobre todos nós juntos também. Mas eu não queria terminar o sermão de forma negativa, porque, segundo alguns comentaristas, a palavra dura de Paulo, junto com a igreja em Corinto, entregando essa pessoa a Satanás, surtiu efeito. Eu queria ler com vocês 2 Coríntios 2, versos 5 a 11, a gente termina com essa passagem. Aparentemente, houve arrependimento para esse homem. E olha como é que Paulo introduz a continuação dessa primeira epístola mais adiante. 2 Coríntios capítulo 2, versos 5 a 11. Isso se Paulo tem em vista esse homem, isso é muito bonito. Que Paulo, como estando presente junto com a igreja, julgou aquele cidadão pelo pecado grosseiro que ele estava fazendo e julgou junto com a igreja. E as palavras duras alcançaram seu fim. Olha o que Paulo diz aí. Ora, se alguém causou tristeza, não fez a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte causou tristeza a todos vocês. Basta-lhe a punição imposta pela maioria, de modo que, agora, pelo contrário, vocês devem perdoar e consolar, para que esse indivíduo não seja consumido por excessiva tristeza. Por isso, peço que vocês confirmem o amor de vocês para com ele. E foi para isso também que eu lhes escrevi, para ter prova de que em tudo vocês são obedientes. A quem vocês perdoam alguma coisa, eu também perdoo. Pois o que perdoei, se é que perdoei alguma coisa, eu fiz por causa de vocês na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. Então, de acordo com alguns comentaristas, aquele homem, horrorizado pelo julgamento que é proferido por Paulo e por toda a Assembleia, ele abandona seu pecado. Agora ele é perdoado não só por Deus, mas pela comunidade, e ele agora é recebido em perdão e amor por toda a comunidade. A tristeza é removida. Que Deus nos dê graça e nos ajude, no meio de tanta confusão no nosso mundo, tanta incerteza, a gente ser igreja de verdade, a ser de fato uma comunhão dos santos, como diz o credo dos apóstolos.
E se nós tivermos, como já temos tido ocasião, chegarmos ao ponto de disciplinarmos pessoas, que a gente faça com lágrima nos olhos e prontos a recebê-los de volta com perdão e com amor e com toda a brandura que essa pessoa merece. Vamos orar e eu encerro com a bênção também. Senhor, Tu tens nos dado a Tua palavra inspirada para nos guiar em todas as coisas. Deus, ajuda-nos a sermos de fato a comunidade do pacto. Nesse momento em que o país balança, ajuda-nos, ó Deus, a lançarmos fora todo o fermento velho, a sermos a massa nova, sermos uma verdadeira Páscoa, ou participarmos daquela Páscoa alcançada por Cristo na cruz do Calvário, aquele sacrifício de vergonha e dor. Ajuda-nos, ó Deus, no meio dessa confusão que vivemos no nosso país, a sermos uma comunidade alternativa de fato, uma comunidade guiada pelo Evangelho em todas as áreas, uma comunidade de homens e mulheres santos, de sacerdotes e sacerdotisas que se ajudam e se apoiam mutuamente, de pessoas íntegras, de pessoas retas e éticas, de pessoas que a palavra valha de fato aquilo que deve valer. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos homens e mulheres transformados por Ti e por Teu Espírito. Ó Deus, ajuda-nos a de fato sermos o corpo do Teu Filho. Ele é o cabeça, nós sendo Cristo total. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos o lugar onde Teu Espírito Santo habita, o Teu Espírito de santidade, o Teu Espírito que confere santidade. Ajuda-nos a sermos esse templo, como Tu intentaste. E agora, ó Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, que as consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês, com todo o povo de Deus nessa cidade, com todo o povo de Deus espalhado por esse grande país e no resto da terra. Protege-nos, usa-nos, guarda-nos. Em nome de Cristo nós oramos. Amém.